Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores e no vídeo de hoje nós vamos reagir às melhores decorações da internet. Começando mais um vídeo aqui para vocês hoje e sabadão é vídeo de reagir, de ver as melhores decorações aí, transformações, DIYs. Aqui hoje vai ter algumas transformações só adicionando móveis, né, no ambiente. Já tô dando um spoiler pro Renan por aqui. E para quem nunca assistiu esse quadro, eu trago 4 vídeos e o Renan traz 4 vídeos. Ele viu os vídeos dele e eu não. E eu vi os meus e ele não. E aí um vai reagir ao vídeo do outro, a gente vai parar, conversar com vocês. Isso aí. E falar também o nível de dificuldade. Isso. A gente gosta bastante de ver aí os níveis de dificuldade do pessoal que faz o faça você mesmo. Ou no caso de hoje eu também trouxe algumas transformações que não foram assim, pinturas, DIYs, então vamos ver um pouquinho por aí. A gente tenta explicar um pouquinho qual que é o estilo de decoração para o pessoal que está meio perdido já identificando também. Isso mesmo. E deixa eu colocar aqui o meu óculos, senão eu não enxergo. E o foninho de ouvido. E o fone de ouvido. Então, isso aí. Bora lá. Esse aqui, então, é da Camis, da Camila Xavier. Inclusive, ela é uma seguidora muito querida. E aí apareceu o vídeo dela pra mim e eu até comentei, eu falei, nossa, que linda que ficou, ela, meu Deus, você por aqui. E ela fez a cozinha dela da Madeza. Então, assim, não é nenhuma reforma, transformação, mas a gente vai ver como a cozinha dela ficou com móveis modulados e ela fez uma ideia muito legal que o Renan vai ver já já. Show, vamos ver então. Eu e meu namorado compramos um apartamento e hoje eu vim mostrar pra vocês a montagem da nossa cozinha. Nossa cozinha é o modelo Stella da Madeza e nós compramos 5 módulos no total, sendo Stella, 3 aéreos, um balcão embaixo da pia e um nicho de micro-ondas. Nossa cozinha Lembrando, tem 2,60 gente, de comprimento. que assim, para você comprar uma cozinha modulada, eu sempre falo para vocês, não comprem a cozinha pronta, aquelas que vêm todos os módulos, porque algum módulo às vezes não vai encaixar perfeitamente na sua cozinha. Então você precisa tirar a medida, entrar no site da marca, ver quais são os tamanhos e os módulos da cozinha que você gostaria de comprar para escolher os módulos. Porque às vezes uma cozinha pronta vem alguns módulos mais simples que não vai ficar tão legal para sua cozinha. Então é bom você comprar separadamente. Fui no site, escolhi os módulos e pedi para os vendedores fazerem um projeto pra gente. Isso, a Madeza faz o projeto da para nossa vocês. Cozinha, a gente teria que fazer alguns ajustes na hora da montagem. Então eu contratei um montador que fazia esse tipo de serviço. Por conta de uma viga entre o armário e o teto, eu queria muito fazer esse tamponamento, que é o fechamento desse espaço, para dar uma impressão maior de móvel planejado e alongamento também. O montador fez com o próprio rodapé do móvel que eu pedi para ser suspenso. Agora, você viu que legal? Então ela comprou o rodapé do móvel separadamente, porque a Madeza vende esse rodapé, e ela fez o fechamento da parte de cima da cozinha dela. Que legal. E como será que ela deixou suspenso? Ela fala? Não, ela não fala como que ela deixou suspenso o armário. Os ajustes que foram feitos, os recortes, assim ficou o recorte do cano. E todas as portas ela contratou o montador e o montador fez o ajuste. Legal. A primeira gaveta já vem com o organizador de talheres. A segunda gaveta é uma gaveta comum. Eu gosto desse puxador. E a terceira gaveta é uma gaveta maior, mais profunda. É bom essas gavetas maiores, mais fundas para panelas. Tinha uma tomada na minha cozinha que eu queria que fosse ajustada. Então eu pedi para o montador fazer esse ajuste, deixar a tomada disponível. Então ele fez o recorte para que eu possa usar futuramente. Bom que tem a divisão no meio. A porta também tem amortecimento. Aí é o nicho de micro-ondas e os 2 basculantes aéreos. Os nichos de micro-ondas também são vendidos? Tamanho de 60 centímetros e o outro é de 80 centímetros. Então é isso a questão do móvel modulado. Vocês ouviram que ela falou que ela trouxe um módulo de 60 centímetros e outro de 80. Provavelmente uma cozinha pronta, que você comprasse pronto, ele só ia vir o de 80 ali. Então, para ela viu ali que ela precisava trazer um módulo de 60 para dar certinho com o micro-ondas.
Então você tem que fazer esses cálculos e pensar em quais módulos você poderia trazer que ia fechar exatamente ali. E a importância de contratar um montador, né? Porque o montador ali, ele na hora da montagem, ele vai igual um marceneiro, ele vai fazendo os ajustes necessários. Exato. Às vezes, se você tem a mão boa, se você já mexeu com esse tipo de material, você mesmo consegue fazer. Sim. Mas dá pra ver ali que o montador também brilhou aqui, que ele foi fazendo os ajustes certinho pra deixar igual um móvel planejado mesmo. Você viu que a pia dela, o cano, ele é igual ao nosso, vai até o chão. Então, nesse caso, gente, é muito ruim, porque você tem que fazer o recorte. Então, provavelmente ele foi com uma serra de cutico ali, ele fez o corte, que é o que a gente precisa fazer pro nosso banheiro por aqui. Ele teve que fazer o corte ali para passar a tomada, entendeu? Então, essas coisas são importantes de você contratar um montador. É aquele investimento que vai ser muito mais barato que um marceneiro, mas que é legal você fazer, gente, para evitar dor de cabeça. Porque se você for fazer isso na mão, vai ser aquele dia estressante. Exato, e você pode ver que o rodapé não ficou 100% ali, ele tem os cortezinhos. Sim. Mas, gente, essa só cozinha dela, repara. No máximo, ficou R$2.000. E uma cozinha dessa numa marcenaria planejada vai ficar no mínimo R$10.000. Ó, dá pra ver ali, ó, que ele tá com a serrinha, ó. Exato. Aqui no chão, ó. Vai virar agora, ó. Ali, ó. Ele tá com a serrinha fazendo todos os ajustes, tá vendo? E ó, esse apartamento dela, ela nem trocou a pedra, ela colocou o fogão e ficou uma cozinha perfeita, gente. Ficou muito bom. Muito 10. Pra quem acha que, cozinha pequena tem que ser móvel planejado, não, você pode fazer o móvel modulado e contratar um montador que ele vai fazer as adaptações pra você. Bom, esse vídeo apareceu aqui pra mim, é do perfil Um Tal Casal, e eles ensinaram a fazer uma luminária que parece ser com palhinha, sabe, gente? É bem bonitinho. Essas luminárias são super caras, eu achei super legal, porque ficou com acabamento, tipo, top, de luminária que você compra, que você paga caro. E aí já vai uma dica pra vocês, ela ensina a fazer essa luminária, e na internet vende só a base de abajur de chão. Então, às vezes a gente vê um abajur de chão bonito, que a base é bonita, mas a cúpula, ela não é tanto. Ou você quer reproduzir um que é super caro, que é com essas palhinhas. Vem aprender a fazer esse pendente incrível. Usamos 2 bastidores, fizemos uma tira com tala garça grossa, medidas na legenda, tiramos uma camada do bastidor com estilete, usamos cola instantânea. Por que será que ela tirou essa medida desse bastidor? Eu não sei, será que era pra colar melhor? Não entendi. Bastidor com estilete, usamos cola instantânea para colar a talagaça e depois colocamos a segunda parte do bastidor. Fizemos o mesmo processo na parte de cima. Entendi. Entendi, porque um bastidor fecha no outro. Assim, estrutura pronta. Utilizamos 2 tabicas para fazer o suporte do soquete. Nessa hora não entendi porque ela tirou a medida. É porque une 2 aqui, tá vendo? Ó? Sim, isso mesmo. Une 2. Então, o de dentro, o de fora, ela diminuiu. Aliás, perdão, o de dentro ela diminuiu para encaixar no de fora, né? E aí ela pregou. Ele fica meio mole. Aí aquela ideia que eu falei de fazer um abajur de chão cai por terra. Porém, se deixar ele pendurado e passar uma cola que fique durinho, talvez dê certo. Alguma cola ou algum material que deixa essa palhinha durinha. Força, viu? Se não vai quebrar. Depois colamos 4 palitos de churrasco para deixar ele mais firme. E colocamos as abraçadeiras. Ali, e ó, tá pronto. Ela coloca um palitinho de churrasco pra aqui, ficar firme. Ela faz a estrutura aqui do lado. Perfeito. E tá pronto. O resultado ficou muito lindo, né? Fala 10, hein? Assim, é um vídeo de 35 segundos, mas já deu 1000 ideias, né? Sim, não, mas eu digo, é uma mãozinha de obra, é um artesanato ali. É um artesanato, é pra quem tem a mão boa, gente. Quando eu vi, eu não tinha reparado nessa parte aqui, ó, tem que descascar a madeira pra encaixar certinho, ó. Mas eu gostei, hein, porque os materiais são simples. Se for ver, bastidor é simples, é baratinho. Essa telinha você compra por metro, não paga muito caro. Tec bond, palitinho. Porém, a mão, ela tem que ser uma mãozinha boa, uma mãozinha delicada. Eu não tenho uma mãozinha muito delicada, gente. Mas ó, vale arriscar. Talvez comprar
2 de cada coisa que precisa aqui, porque se não der certo no segundo vai dar certo. É verdade. Qual que é o nível de dificuldade desse segundo? O primeiro, gente, não dá nem pra dizer nível de dificuldade, porque a dica foi contratar um profissional pra fazer. O primeiro nível de dificuldade é 0. É 0. Mas pro montador... Talvez o nível de dificuldade seja 1 pra você sentar e escolher os módulos certos pra sua cozinha. Agora, e depois para limpar a serragem que vai cair. É verdade. Agora o 2, assim, eu não acho que seja difícil para quem tem a mão boa pro artesanato. Mas para mim, que não tenho a mão boa, eu acho um nível 6. Eu também. Bom, esse vídeo é da Raíssa da Gaveta Mix e ela mostra 3 formas que ela transformou esse hack dela, que é super simples. O primeiro, né, é muito simples, o segundo nem tanto, e o terceiro já é um nível de dificuldade bem mais alto. Por falar nisso, a gente tá com 4 pezinhos desses sobrando aqui, dá pra gente pensar em alguma coisa pra fazer. Verdade. Ficar de olho. Esse hack virou mais 3 outros móveis diferentes. Acredita não? Pera que eu te mostro. Ele foi o nosso primeiro hack lá em 2014 e teve um glow up só de adicionar esses pés de metal. Um tempão depois eu pintei de branco. Era um hackzinho bem simples, com um pezinho daquele de madeirinha. Ficava praticamente um nicho no chão com pezinhos, né? E aí ela trocou pra esse pezinho mais alto, já virou outra coisa. Eu consegui aumentar o tamanho dele só com essa extensão que eu fiz de pinos. Mudou um bocado, né? Então essa foi a segunda versão dele. Olha só que legal que ela fez aqui. Então, o pinos é fácil de trabalhar, né? Ela colocou 2 madeiras e ela comprou 2 pedacinhos de madeira roliços, né? Como se fosse um cabo de vassoura. Vende na Leroy. Na Leroy, é super facinho, né? Pinos é fácil de trabalhar, você lixa bem ali. E ela pintou tudo de branco, que já deu outra cara, porque esse pairpin é difícil de ver no branco, né? Aí, pra complementar como um hack aqui, ela fez a pintura da parede mais uma prateleira em cima. Gente, ficou muito legal essa ideia. E dá pra você deixar muito maior esse hack, porque depende do tamanho desse extensor que você vai fazer de pinos. E eu gostei da combinação da caixa verde com a cor da parede que ela fez aqui também. A segunda versão dele. Depois eu dei uma pirada e parti para uma mudança mais radical. Usei batida de pedra para poder mudar a cor novamente. E com sobras de madeira eu fiz prateleiras e um tampo retrato. Ela cortou assim, no meio aquele hack numa estante que também pode virar uma mesa. Essa foi a terceira versão, mas isso ainda vai render outra mudança, fica vendo. Eu precisei separar as 2 partes do antigo hack, que vão virar 2 móveis, mas que se complementam. A pera, que você já vai entender. Batida de pedra de novo e vamos de mais uma cor. Adicionei umas peças de pinos, rodízio e aquele hack, que foi outro hack. Depois, um instante, virou uma mini cozinha pro meu filho. Que legal! E aí, qual você mais gostou? Eu sou Raíssa Soares, Deus. esse é o Gaveta Mix. Fica aqui para mais ideias criativas como essa, tá? Cheiro! Bom, as 2 primeiras, né, foi muito fácil. A primeira mais fácil de todas. Ela pegou um hack antigo e ela adicionou pezinhos. Eu até dei a dica que você pode comprar um nicho, né, ou um nicho fechado, um nicho grande fechado, e colocar os pezinhos arpim. O segundo, aí adicionou um toque a mais. Ela pintou, ela fez o extensor ali de pinos, ela pintou a parede, colocou a prateleira, que eu sinto que foi um nível de dificuldade ali, uns 5 de 10. Não acho que foi tão difícil. Agora, os outros foi um nível 9 de 10 ali, gente. Pode ver que ela tá bem equipada também. Ela tem todas as ferramentas ali, ó. A serra tico-tico, ela também tem pistola de pintura. Ali, ó. Exatamente. O lugar pra pintar. Então, assim, ficou todos os móveis muito legal. Ela basicamente aproveitou um pedaço, né? Um móvel, um nichozão grande ali. Pra mim, o melhor foi a cozinha. Ai, gente, ficou muito fofa a cozinha. Ficou muito fofa. E essas cozinhas de criança são muito caras. São muito caras, gente. Às vezes é mais caro que cozinha de adulto, de verdade. Bom, esse vídeo que eu trouxe aqui é do perfil da Francine Cap. Ela faz um tapete com corda de sisal. Nossa. Ficou muito bom. Ficou muito bonito, mas o que eu gostei é que nesse vídeo ela fala os perrengues, porque quase ninguém fala. Ninguém fala dos perrengues, né? Aí ela comenta que deu muita dor nas costas, que ela devia ter feito em cima de uma mesa, só que
Vocês vão entender, já a gente vai comentando. Perfeito, vamos lá. Oiê, essa sou eu no meu dia menos hiperativa. Fui fazer um artesanatozinho pra dar uma acalmada, resolvi fazer um tapete de sisal. Pra começar foi bem fácil, amigos. Eu precisei de 50 metros de corda de sisal, comprei tudo pela internet, cola quente e um tecido de juta, ou pode ser também um tecido velho que você tem em casa. O segredo basicamente está no início, que você precisa deixar a corda toda juntinha e ir passando cola e apertando o tempo todo. Claro que eu fiz no chão, amigos, e eu estou com a postura péssima, me deu uma dor nas costas tremenda, porque na mesa eu ia marcar toda a minha mesa. É igual aqui em casa, ela tá fazendo em lugar pequeno, ou é no chão ou é na mesa estragando a mesa, né? E aí ela comenta que aí a cola quente vai ficando resquício, né? Então vai ficando no chão dela ali, ó. É verdade. E o chão dela ali é vinílico, então ela tem que... O doguinho acompanhando, pelo amor de Deus! Ela tem que ir raspando pra tirar a cola quente do chão, senão marca tudo. É igualzinho, gente. Cola do chão. Imagina se tivesse tudo na minha mesa de vidro. Aí eu levei algumas boas horas fazendo, porque eu sou bem detalhista e eu queria que o tapete ficasse perfeito. E à medida que o tapete foi crescendo, foi ficando cada vez mais fácil e mais divertido. Fui curtindo o processo, já tava com cara de tapete mesmo. E no final foi só colocar o tecido por baixo para poder colar e dar um acabamento. E com essa corda você também pode revestir cestos, pode revestir lixeira e até fazer um suplá para uma mesa posta. Eu faria duas coisas diferentes aqui. Eu não usaria tecido de juta, porque ele solta um pózinho. Solta um pó chatíssimo o tecido de juta. Eu talvez tentaria usar algum tecido que seja um pouquinho emborrachado, antiderrapante para colocar embaixo. É verdade, boa. E aqui na pontinha, eu pegaria um pedacinho de couro só para dar um acabamento. Nossa, eu pensei exatamente na mesma coisa. Mas é uma baita ideia, porque custa caro, gente. Exato. Ainda mais esse tapetinho redondo. Você pega ali numa tarde, pega um vinho, vai ouvindo uma musiquinha, vai ali só girando ali. Igual a gente fez o nosso quadro aqui em casa. Vai só enrolando ali o tapetinho. Exatamente. Gente, amei. Eu amei a ideia. Eu não sabia que dava pra fazer tapete assim. Eu gostei bastante. Fica muito bonito e ele fica um tapete bem firminho, né? Bem junto. Sim. Claro que ela é bem detalhista, como ela falou também. Olha, eu gostei muito, viu? Ficou muito legal. Ai, que quarto lindo! E ela falou que depois, eu quero ver como que ela fez esse quarto. Depois eu vou procurar. Porque eu já vi essas mesinhas na internet, mas eu nunca vi branca, não sei se ela pintou. Eu gostei da cor da parede, eu gostei do que ela fez ali, eu vou ficar de olho. Dá pra comprar, igual ela fez 50 metros, dá pra comprar, sei lá, 100 metros ou mais, pra fazer um maior, porque ela falou que depois que fica maior, fica bem mais fácil. Então, é verdade. O BO é só ali no início. Imagina ela colocar nesse espaço inteiro, que legal. Aqui no pezinho pra cá, descentralizado. Não, amei, gostei muito mesmo. Nível de dificuldade, como ela falou, só tem essa questão assim, né? Ela fez num lugar ruim, eu coloco que não tem como, né? Eu acho que é um 2. Vamos pôr aí um 2, porque eu me queimei esses dias com cola quente, gente. Aqui, ó. Formou bolha, agora secou a bolha. Eu digo pra vocês, eu sou ruim, eu tava colando uma caixa de papelão e eu já me queimei com cola quente, então, né, eu vou dar um 2 de 10. Antes da gente ir pro próximo react, queria lembrar vocês que janeirão começou e nós estamos fazendo algumas mudanças lá na Turma da Decoração. Essa semana a gente já vai ter vídeos novos, mas nós estamos entrando com vários benefícios, né, meu amor? Então, essa semana, para quem já está na Turma da Decoração, a gente vai soltar um vídeo com os novos benefícios da Turma da Decoração. E você que quer entrar na turma, quais serão os novos benefícios, meu amor? A gente vai ter desconto na lojinha, vai ter e-book. Vai ter também o quiz. Eu já tinha feito esse quiz e disponibilizado para várias pessoas. Só que foi um custo muito alto. A gente decidiu trazer só para o pessoal da turma. Isso. Agora, quem é da Turma da Decoração vai poder fazer o nosso quiz, que é para você descobrir o seu estilo de decoração. É super legal, e aí a Turma da Decoração não vai aumentar valor, vai continuar sendo R$19,99 por mês, mas a gente está trazendo vários outros benefícios para você, além de aprender tudo no curso,
ter esses benefícios do quiz, cupom de desconto na lojinha, material guia com e-books, de cama posta, mesa e muito mais. Então a gente vai adicionar vários e-books por lá durante os meses. Cada mês a gente vai colocar um e-book diferente por lá também. Vai sair o prometido vídeo do mood board. Exatamente. Essa semana já sai o vídeo do mood board para vocês. Então se você ainda não faz parte da turma da decoração, aproveita porque é apenas R$19,99 por mês para você aprender muita coisa e eu duvido que você encontra um curso na internet tão completo quanto o nosso por apenas R$19,99 e assim, você pode assistir o curso inteiro dentro de um mês e cancelar no mês seguinte. Mas aí, se você é uma pessoa que não consegue, né, assistir o curso inteiro porque, gente, são 2 anos, né, de vídeos por lá, aí você continua assinando para ir assistindo os vídeos e aprendendo o que você precisa. E você que gosta do canal, quer apoiar a gente, é a melhor forma de você apoiar a gente. É através da turma da decoração. A gente não tá pedindo dinheiro. A gente está entregando um curso por apenas R$19,99 por mês para vocês. Bom, gente, esse vídeo aqui não tem DIY, não tem faça você mesmo, não tem gente colocando mão na massa. Aqui ela só mostra a sala dela vazia e quais móveis ela escolheu para montar a sala dela. E que eu amei a decoração que ela trouxe. É um estilo mais minimalista, porém moderno e muito bonito. E eu quero comentar sobre as medidas que ela usou por aqui também. Para decorar a minha sala de TV, esse é o espaço dela. E nessa primeira parede eu coloquei o sofá. Eu queria um sofá off-white e que fosse bem grandão. Chique. Então eu escolhi esse de 6 lugares para ser bem confortável. Olha só. Olha como que a câmera muda a cor, né? Ela falou que o sofá é off-white. Aqui tá parecendo cinza. Tá parecendo cinza. Mas aí a gente consegue ver a diferença de tonalidade pela parede cinza dela e o sofá é um pouco mais quente. Se ele tivesse uma parede branca, eu falaria que era cinza. Mas ele tá ali perto de uma parede cinza. Mas provavelmente se a parede fosse branca, ia aparecer mais com cara de off-white. Pode ser, verdade, porque aí ele ia ficar um pouco mais Olha quente, esse pé né? desse sofá, eu nunca tinha visto o pé assim. O pé é muito bonito. Eu gostei muito da ideia, e vocês podem ver, gente, que ela falou que o sofá é grande, e realmente o sofá é bem grande. A parede também é grande, porém, ela não trouxe o sofá no tamanho inteiro da parede, porque a paredinha da frente era menor. Então já é essa dica aí pra vocês. Cuidado ao olhar uma parede e falar, vou trazer um sofá do tamanho dessa parede. E a diferença que faz ter um sofá com encosto baixo. Não pesou nada, mesmo o sofá sendo imenso, não pesou nada. Exatamente, o encosto, o braço não é tão grande. Ela vai trazer algumas outras decorações, mas de uma forma mais leve e minimalista. E o rack da frente ainda não preenche a parede toda, mas vocês vão ver como ficou harmônico. E gente, só complementando sobre o encosto. Aí eu falo assim, como que vai assistir um filme? Vai ficar desconfortável. Gente, um dia que for uma noite de filme, você pega todos os travesseiros, joga no sofá, o sofá é imenso. Você deita nos travesseiros, encosta no travesseiro. É o que a gente faz aqui em casa. Fica super confortável. A gente larga um monte de travesseiro. Às vezes fica até mais aqui. confortável do que ter aquele almofadão gigante. Olha como que ficou bonito. Exatamente. Achei ele super moderno. Ele tem as almofadas dele também. Perfeito. Eu queria colocar mesmo assim, super leve. Comprei pela internet. Fácil de limpar nessas junto com almofadas. vocês, que ele veio bem protegido. Aos quadros, esse é o modelo que eu amar. escolhi. Com tons de cinza e preto que super combinaram com a parede. Esse conjunto veio com 2 quadros bem... Dupla face. Um quadro é armadilha, gente. Se não for dupla face pra colar em azulejo, se não tiver outra saída, não cola na parede. Por quê? Você pensa assim, não vou fazer furo, vai ficar mais discreto. Só que, gente, dependendo da dupla face que você usa, na hora que você tirar... Ele arranca o rejunte da parede. Rejunte não. Não! O reboco! Ele vai destruir a pintura, vai dar mais trabalho você alisar a parede. Trazer mais massa corrida para todos os buraquinhos deixar que ficar, lisinho. do que você fazer um único buraquinho para colocar o quadro. Então, gente, cuidado com essa armadilha da dupla face, é mais fácil, viu? É verdade. Já estourei muita parede aqui em casa com dupla face e eu traumatizei. Então, olha só, o quadro ela tá instalando numa altura ok. Vocês sempre me perguntam, Carol, qual que é a altura ideal de instalar o quadro? Depende
Depende. Por exemplo, o sofá dela não tem um encosto tão alto. Então, ela tá colocando numa altura muito boa. Aí, às vezes, o seu sofá tem um encosto altíssimo, que você tem que jogar o quadro quase lá pro teto. E aí fica já uma coisa que muito desproporcional, porque o pé direito já não é muito alto. Então, depende muito. Você precisa pedir para alguém colocar e você ir olhando qual que é a altura correta de você instalar, porque depende da altura do quadro, tudo isso. Sabe o que é bom da almofada ser solta? Se for sentar uma pessoa sozinha assim, e sei lá, a pessoa quer encostar a cabeça, ela vira uma almofada até aqui em cima. Aqui. E também, qualquer coisa dependendo, dá para você mandar fazer uma capa dessa almofada no mesmo tecido do sofá, e aí você só tira para lavar. É super facinho. Do jeitinho que eu queria. Do lado eu coloquei uma luminária de chão que eu amei. Olha só. Uma bem parecida com a minha. Muito legal. E aí eu vou dar uma outra dica pra vocês. Os quadros não preencheram tão bem o tamanho do sofá, certo? Porém, ela colocou um abajur de chão que ajudou a trazer mais um item preenchendo a parede. Então, se você vai trazer quadros que não vão preencher tão bem assim o sofá, meu sofá é 3,90 metros, como que eu vou trazer quadros que vai dar um tamanho de 3,90 metros? Você pode trazer coisas grandes nas laterais que vão preencher a parede também. E ela provavelmente acompanha perfis gringos. Gente, porque essa referência aqui, ó. É super gringa. E é muito cara essa luminária. E agora no Brasil ela tá em conta, ela tá uns R$500 mais ou menos. Que antes ela era uns R$2.000. Mas dessa grandona é cara. Então, isso que eu tô falando, dessa grandona aqui. A grandona é Mas mesmo cara. assim, dá um charme. Dá. Essa. A mesma eu coloquei uma design. luminária de chão que eu amei, gente. Eu encontrei uma bem parecida. Às vezes a grande nem cabe nesse espaço que ela tem. Não, é verdade. Junto com um quadro, dessa vez encostadinho no chão também. Agora, do outro lado da parede, eu fui colocando legal, rack. né? Escolhi um nessa vibe mais minimalista, sabe? Branco com pé e madeira também, pra combinar Então com vamos o sofá. lá falar sobre esse rack com vocês. Vocês sempre me perguntam, Carol, eu olho para um móvel e eu não sei qual é o estilo de decoração dele. Esse rack, gente, ele é um rack super atemporal que qualquer decoração que você for fazer, qualquer estilo, ele vai dar certo. Qualquer um. Então, existem modelos de móveis que eles são atemporais, eles são aqueles móveis que vai combinar com qualquer estilo de decoração, dependendo da sua paleta de cores. No caso desse aqui é branco, já tá combinando com a paleta de cores, com tudo dela. E a cor do pé do móvel é igual à cor do pé do sofá. Aí o que você pode fazer se não estiver combinando? Você pode pintar antes de instalar esse pé, pintar o pé, deixar ele. Eu já vi uma pessoa que pintou de branco que ficou muito bom. Pra decorar em cima, eu coloquei algumas caixas livro com essa cerâmica que eu achei linda. Coloquei também uma planta no chão, porque tava pedindo. E dá toda a diferença no ambiente. Preencheu a parede, porque o rack não deu a parede toda. Caraca, eu quero uma luminária dessa. Ficou linda, né? Eu amo. Ainda no rack, uma... Olha, eu não vi, até hoje eu não sei. Também não vi. Vou procurar ela. Caraca, vamos procurar, às vezes trazer até na lojinha. Luminária e uma vela que deu todo um charme. Olha só como fica essa luminária ligada. Nossa, eu quero uma dessa. E ó, vocês me perguntam como decorar o rack quando a TV tá em cima do rack. Decorações básicas. Aqui ela trouxe um abajur e do outro lado ela trouxe o livro caixa com a decoração. Você pode trazer um vaso, por exemplo. Sabe o que eu achei legal? A harmonia aqui, ó, do pezinho da TV com o pezinho do rack. É verdade, boa! Eu não tinha reparado nessa. Resultado final, gente. Eu tô apaixonada em como a sala olha ficou que lindo. aconchegante e moderna ao mesmo tempo. Gente, minimalista. Renan vai voltar um pouquinho só pra vocês verem a proporção sofá e rack, tá? Só mais um pouquinho que pega... Aí, perfeito. Vocês estão vendo que o sofá dela ultrapassou um pouco da parede. É aquilo, eu não indico que ultrapasse tanto, até porque a paredinha dela da frente é grande, só que não ficou uma coisa tão destoante assim, até porque o sofá, como a gente falou, não é tão grande. Um outro ponto, eu sempre dou a preferência de colocar a chaise pro outro lado, mas nesse caso, se ela colocasse pro outro lado, ele ia pegar muito da parte ali da sala, então ela escolheu bem. Parece que o sofá fechou o ambiente. Exato. Aí, a única coisa que eu senti falta aqui foi um tapete. Eu ia falar... Eu tava esperando você terminar pra eu falar. Imagina aquele tapetinho de sisal redondo
Fechando ali. Aqui na metadinha da chaise pra dentro ali. Exato. Nossa. Um tapete redondo ou um tapete em formato orgânico. Por quê? O quadrado, ele vai mostrar... Tá tudo muito quadrado, Exato. Né? E ele vai mostrar que o rack vai ficar meio descentralizado com o sofá. Então, nesses casos, um tapete redondo ou um tapete em formato orgânico fecharia perfeitamente esse ambiente, gente. Ficou muito 10. E a galera pergunta, ventilador de teto deixa feio? Não, ficou super legal. Então, ó, basicamente, o que tem aqui na decoração dela? O sofá, os quadros, né, na parede e no chão, a luminária de chão, o rack e os adornos. Pronto, gente, uma sala de estar, assim, sensacional, ficou muito elegante. Carol, sobrou um pedacinho ali do lado do sofá dela. O que ela pode fazer? Ela pode colocar mesas laterais. Verdade. Mesinhas laterais com alguma decoração e fechou, ficou muito bom. Esse vídeo aqui é da Karine Pérez. Karine Pérez, já trouxemos aqui no Decorações Reais o apartamento dela e hoje ela tá com a casa também. E aí, ela fez uma coisa aqui na cozinha dela, que eu pensei seriamente a gente fazer aqui na nossa, quando a gente fizer a reforma da nossa cozinha. Legal! Que assim, eu achei super fácil, e eu não dou bem com esse tipo de artesanato, eu já comentei que é coisa coláveis, que eu comento pra você legal. Que eu sou ruim nisso, mas eu achei super legal. Tenho o sonho de trocar meus revestimentos sem precisar quebrar nada e gastando bem menos. E o melhor é que é super realista, não tem cara de adesivo, fica a coisa mais linda. Não tem mesmo, ó. Não tem mesmo. Nossa, é lindo. Olha isso daqui, é lindo demais. A instalar, primeiro você garante que sua parede seja bem limpinha. O adesivo vem em placas, o que facilita demais a instalação. Foi o adesivo mais fácil que eu já instalei na minha vida, porque todo mundo fala que papel de parede é fácil, mas não é não. Porque ele é... Mas não é não, viu? Ela falando. Ele é meio rígido. E aí, qual que eu acho que é o esquema dele? É você, por exemplo, aqui ó, no cantinho, ela marcou aonde seria o cantinho do rejunte, tá vendo? Ó? Legal. Pra ficar tem condizente. Tem que pensar nesses tem que pontos, planejar. Né? Tem que planejar. Esse aqui Pelo que eu entendi, ela escolheu esse Metro White aqui, mas pelo que eu entendi, tem vários outros tipos de revestimentos colantes. Legal. Como a gente tem esse piso aqui que veio da construtora, pra gente não precisar arrancar tudo pra colocar ou fazer um por cima e correr o risco de depois soltar. Sim. A gente poderia... Gente, nós estamos querendo muito fazer aqui em casa essas mudanças, tanto na cozinha e no banheiro social também. A gente tá querendo trazer umas coisinhas assim diferentes. No banheiro tem uma ideia mirabolante, mas depois eu te falo. Tá bom. Verdade. Pra cortar é a maior facilidade. Corta de bolinha com uma tesoura. Então eu consegui fazer todos os recortes direitinho. Fazer com o torninho da torneira. Vem com manual de instalação. É só você respeitar direitinho e não fazer nenhum corte. Vai colando as placas uma por cima da outra. Ficou muito bom. Trouxe outra cara, mais aconchegante, né? Você viu só como os rejuntes são realistas? Fica a coisa mais linda do mundo. E tem Fica vários modelos, tá? Comprei essa belezinha na loja Pastilha essa barra dela é linda. Você tem desconto. Bom, nível de dificuldade. Não é tão fácil quanto parece, como vocês viram, e a gente comentou, tem que fazer um planejamento para dar certinho, para bater os rejuntes. Então eu já dou um 3 de 10 para esse nível de dificuldade. Eu até aumento. Para mim é um 5 de 10. Porque, gente, é legal, é fácil de trabalhar, beleza. Mas tem que tomar cuidado. Se você não aplicar direito, às vezes eu já vi alguns ali que parece que tá meio abaulado, assim. Então, não colou 100% bem tem que ter aquele capricho pra ficar... Ficou muito bom. É aqueles coisinhas que eu sou chato, eu tô batendo o olho ali, eu tô vendo, daria pra fazer tal ajuste. Uma coisa ou outra, mas gente, olhando de longe, você não fala mais nada, né? Não, ficou lindo demais. Deu outra cara pra cozinha dela, esse off-white, né, do que o branco. Então, ficou muito bom. Eu nunca tinha visto off-white. Então, eu já gostei e eu já faria tranquilamente aqui na minha casa. Eu teria essa dor de cabeça. Eu também. Amei, gente, eu amei. Provavelmente, depois que nós reformarmos a cozinha, vai ser uma... Eu acho que vai ser um 4 de 10 o nível de dificuldade. Beleza, eu mantenho 5 de 10. Eu sou ruim com coisas colantes. Bom, gente, esse aqui, o que aconteceu? O Renan, ele tinha me enviado primeiro, ele fez a seleção primeiro dos vídeos. Só que eu acho que o TikTok, ele identificou que o Renan tinha me enviado pelo WhatsApp
E aí ele já enviou pra mim, eu falei, nossa, que legal essa ideia, e mandei pro Renan também. Então esse aqui, os dois já viram, mas vai ser muito legal comentar aqui com vocês. É da Arla Silvestre. Então bora lá. Decorando com achadinhos da Shopee. Então, tudo da Shopee ali, baratinho. Vem comigo decorar mais um ambiente aqui em casa com achadinhos que eu encontrei na internet e na Shopee. Esse aqui era meu house. E ele tava assim, todo xoxo, sem graça, pobre. E aí eu queria deixar ele mais minha cara. Aí eu comecei usando esse ripado em EVA autocolante em toda a parede. No corredor, pra melhorar a iluminação, trocamos os spots pelos perfis de LED. São bem baratinhos na internet e eu paguei 15 em cada vara. Só comentar, eu quero que eu te envie o link. Pra quem perdeu, tem um vídeo completo ensinando como fazer a instalação. E agora, na parte da decoração, eu resolvi trocar meu aparador por um modelo mais simples. Comprei na Shopee também esse kit de puffs, um espelho orgânico, decorações e o meu ambiente que era assim, todo sem graça, ficou assim, um chuchuzinho, né, minha gente? Pra facilitar pra vocês, eu vou deixar o link de todos os itens que eu usei nessa transformação. Ai, Carol, mas eu já cansei de ripado. O que você pode fazer? Papel de parede amadeirado. Também é super baratinho, fica muito legal. O perfil de LED, sim, deu um charme aqui, porque trouxe mais iluminação e uma iluminação de forma mais charmosa. E ó, eu vou ser sincero, eu já tô enjoado de perfil de LED, mas aqui ficou muito bom. Eu também já dei uma enjoadinha. Não que eu falaria assim, ai, sua casa tá feia, tá brega, de jeito nenhum, gente. Eu digo que eu dei uma enjoada, assim, de... eu não sei se eu usaria mais em outros ambientes hoje em dia. A gente não colocaria aqui em casa, mas se o lugar tá bem decorado, a gente acha bonito. Olha como esse tom amadeirado ficou muito confortável, aconchegante nesse corredor. Pelo que ela mostrou ali, pareceu ser super fácil de instalar, mas ela falou que tem vídeo no TikTok ensinando. Agora, vamos falar sobre a decoração desse aparador? Gente, a decoração faz diferença. Eu sempre falo isso pra vocês. A regra de 3 aí. Se ela tivesse colocado só o aparador, o espelho e uma decoraçãozinha pequena, ia continuar xoxo. Por quê? Porque ia ficar pequeno e a parede, a gente viu que ela fez uma parede grande com esse ripado. Então o aparador ia ficar pequeno, fino, xoxo ali. Mas ela trouxe volume para essa decoração. Ela trouxe o espelho ali, que ficou bom, ficou bonito. Preencheu a parte de baixo do aparador para não ficar com aquela sensação de vazio, trazendo os dois puffs. E a regrinha de 3, que eu sempre falo para vocês, e o vaso ali, a flor é muito cheia, a flor chama muito atenção. Se você colocasse um vasinho pequenininho, xoxo ali, ia ficar uma decoração sem graça. Então, existem lugares que você precisa trazer um pá com decoração, até porque com a vaso, parede dela flores. É muito grande. Exato, a parede é grande. Se você tem uma parede grande, mas você não tem condições de trazer móveis grandes para preencher essa parede, você tem que tacar a planta, você tem que trazer adornos grandes que chamam atenção, que preenchem bem o espaço do móvel. Se você ficar colocando coisa pequenininha em parede grande, vai ficar uma coisa muito desproporcional com o tamanho do ambiente. Ambiente grande tem que ter um excesso ou decorações maiores. Ambientes pequenos, decorações menores e, dependendo das decorações menores, também decorações que não são tão cheias e pesadas. Então você precisa saber trazer esse equilíbrio. Aqui, com certeza, gente, esse aparador já trouxe muito para vocês aqui. Ele é uns 100 e poucos reais, 200 e pouco no máximo. Cada puff desse é 100 e poucos reais. O espelho é 100 e poucos reais. E aqui as decoração, ela não deve ter pagado mais de 100 reais em cada decoração. Então, o total, pelo menos desse conjunto aqui, ó, 100 e pouco, tá, 300 reais de puff, mais 200 reais de aparador, já deu 500 reais. Mais uns 150 do espelho, 650, e mais ali uns 100 reais de decoração, uns 750 reais para esse cantinho. Caraca, Carol, olhando assim, gente, juntando o valor, sim, acaba ficando um pouco mais caro. Mas qual que é a dica que eu sempre dou por aqui? Para você fazer as coisas aos poucos. Não precisa comprar tudo de uma vez, tudo junto. Cada mês você compra uma. Eu vou reservar 200 reais por mês para fazer as decorações. Vou dar um exemplo aqui em casa. Aqui em casa a gente não tem nada, gente, que tenha um valor absurdo. Acho que o mais caro é o nosso espelho. Então, aí, por exemplo, a gente tem... É claro que agora a gente tem a lojinha, então a gente tem vários itens na lojinha, mas a gente tem coisas que a gente comprou, que a gente ia comprando aos poucos. Então, se a gente precisa decorar algum cantinho aqui, a gente já tem esses itens aqui em casa que a gente
só remaneja para esse móvel. Então, se todo mês você comprar uma decoraçãozinha, quando você pensar em fazer um cantinho assim, você não vai precisar comprar tudo, porque você já vai ter vários itens decorativos. Você vai ter um vaso que tá parado, você vai ter um arranjinho de flor artificial que vai estar parado, você vai ter um livro caixa que tá ali guardadinho, você só vai remanejando. Então, se todo mês você pega e compra um pouquinho, você já tem esses itens disponíveis até para você ir sempre renovando sua casa. Por exemplo, eu tô enjoado de tal cantinho, é só você ir remanejando isso. Aí compra um aparadorzinho igual esse daí que é super baratinho e vai decorando ele. Aquele vaso que vocês gostam bastante, que ele é todo amassadinho e sempre assim, houve perguntas sobre ele, mas infelizmente ele não produz mais pra gente trazer pra lojinha. Ele, gente, já esteve rodou a casa inteira. Todos os ambientes da nossa casa. Hoje ele tá no banheiro, porque eu tenho outros itens da lojinha, vasos maiores que eu saí colocando aqui em casa. Mas ele foi o meu primeiro vaso grande. E eu colocava ele em todos os lugares que eu sentia que precisava de um vaso grande e ia remanejando as decorações. Então você pode fazendo isso, compra primeiro um vaso grande, vai usando ele em vários cantinhos, vai vendo como que é usar um vaso grande em vários cantinhos para depois ir comprando outros. Ou então arranjos, enfim. Ali também já teve 1000 arranjos diferentes naquele vaso. Então você pode fazer esses testes aí na sua casa também. Então você vai comprando todo mês um pouquinho, chega uma hora que você não precisa comprar mais nada, porque depois é só ir remanejando. Nível de dificuldade aqui é só na questão de instalar o ripado, que é de EVA. Não é fácil, parece ser fácil, mas não é. Eu nunca porque ele é maleável. Então, se você começa a instalar ele meio torto, quando vai ver, já era. Eu já vi muita gente que instalou ripadinho torto. Eu nunca trabalhei com isso, eu não sei, mas eu suponho que não seja facinho. Eu tô, assim, querendo trazer alguma coisa para as paredes lá do escritório, porque essas coisas é tudo autocolável. Mas o meu medo é de eu for tirar isso aí e arrancar o rejunte da parede depois, gente. Aí é muito mais difícil. E arranca, porque ainda lá é não é rejunte, é reboco. Reboco? Meu Deus, eu tô com rejunte na cabeça. Reboco. E aí arrancar o reboco junto, aí é pior ainda, né? E lá é né? de gesso. As casas agora, todas estão fazendo o acabamento da parede de gesso. Então, se for de gesso, gente, qualquer coisinha já arranca tudo. É então, verdade, tomar muito cuidado. Mas, ficou lindo. Ficou muito mais barato do que ela mandar fazer móvel, mandar fazer ripado, com certeza. E ela arrasou nas escolhas, ficou muito bom mesmo. Então, o nível de dificuldade eu acho sim que é alto pelo tamanho da parede, pelo perfil de LED, vai ser um 7 de 10 ali, porque ela não consegue fazer sozinha. Com certeza teve que ter ou vários dias ou pessoas ajudando por ali, mas a decoração restante em si ali foi super fácil, só montar os pezinhos do puff e instalar na parede o espelho. Muito show! Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @CarolEsprício. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.